Vamos para a segunda aula, então. Agora a gente vai para visão de futuro e inovação, tá? E a ideia é que a gente tente entender, com base nesse parâmetro que a gente tem do social media hoje, do mercado de social media, eu quero trazer também uma análise mais global de como está o mercado como um todo. Então aqui a gente vai trazer algumas implicações do nosso mercado e eu vou trazer algumas ideias para vocês também, e eu quero que vocês entendam algumas mudanças sutis que a gente tem no nosso mercado, e isso vem muito pelas plataformas e como elas estão se posicionando. Então vamos lá. Eu não vou falar de IA. Já começo a aula falando disso, assim, tipo, eu não quero falar de IA nessa aula, não é meu objetivo. E por que não é meu objetivo? Porque vocês viram aí que, tipo, a DeepSeek em uma semana destronou o ChatGPT, e daqui a pouco o ChatGPT volta, e vai ter uma nova IA e tal. Até, eu vou falar de IA, vai, eu falei que não ia falar, mas eu vou falar de IA. Uma coisa importante a gente entender é que a competição dessas ferramentas principais, as ferramentas base, ela é muito acirrada, ela vai ser muito acirrada, porque elas falam não só de tecnologia, mas também de dinheiro. A gente está falando de um tecnofeudalismo que essas empresas estão passando. A concorrência e o valor da IA, de fato, está nos aplicativos, está nas aplicações. Ontem eu estava lendo sobre uma IA chamada Seiko, e eu não sei se vocês são do tempo da fanfic, mas a minha irmã foi muito fanfiqueira. E eu acabei acompanhando isso por osmose com ela, assim. E essa plataforma é uma plataforma que com blockchain você consegue proteger a tua criação. Então, sei lá, você vai criar uma fanfic de como que são as aventuras do filho do Harry Potter com o filho da Hermione em Hogwarts. E aí, tipo, ele cria não só a história com verossimilhança, mas também ele faz todas as ilustrações e tal, e ainda protege a tua propriedade intelectual em cima daquela história com base em blockchain. Então você ainda tem uma certa direito autoral em cima da plataforma. Isso já é uma evolução da IA, e a gente vai ver isso cada vez mais. A gente está chegando aí no que a gente chama de terceira ou quarta fase da IA, que é quando a IA ela começa a ser associada a aplicativo. É quando a gente vai ter, por exemplo, o aplicativo da Shein com uma IA incorporada, mas imagina que eu vou ter uma IA dentro do aplicativo da Shein que ela vai ter acesso ao meu rolo de câmera, e dentro do meu rolo de câmera ela vai ler toda a minha maneira de se vestir, e ela vai, tipo, produzir os melhores looks para mim, já linkado, tudo bonitinho, tá, para colocar no carrinho de uma vez só, para facilitar o consumo e esse meu estilo ser melhor identificado. Então a gente vai ter essa nova interface da IA, que é justamente a entrada dela em aplicativos, e a gente vai ver isso no futuro muito próximo, e é essa briga que a gente precisa olhar com mais calma. Mas dito isso, eu não vou falar de IA como impacto, como interesse na criação de conteúdo ou no futuro do marketing como um todo, porque eu acho que a discussão é um pouco mais profunda e mais ética também, para a gente tentar fugir um pouco disso, beleza? Então vamos lá. Não sei se vocês gostam desse rapaz, eu sou um verdadeiro apaixonado pelo Anthony fucking Bourdain, que ele era um chefe de cozinha e tal, mas ele era um criador de conteúdo, e, cara, ele tem algumas frases que eu gosto muito, e essa daqui, para mim, é uma delas. Assim. Nem sempre é uma boa ideia seguir a sua paixão. Se você é apaixonado por algo que nunca vai ser bom, em algum momento você vai ter que reconhecer isso. Mas se você sente no teu coração, se você sabe, você tem razão para acreditar que você pode ser incrível em alguma coisa, que você pode ser melhor em alguma coisa do que todo mundo, e que você pode fazer algo que único que irá chocar todo mundo, surpreender, aterrorizar e enfeitiçar as pessoas, por favor, faça isso. Cara, não sei se vocês gostam desse cara, mas eu tenho uma verdadeira paixão, assim, eu sofri pra caralho na morte dele e tal. E ele tem um programa, tem no YouTube e tal, que é explorando, tipo, gastronomia e cozinha pelo mundo. Eu gosto muito de cozinhar também, né? Então, tipo, eu consumo muito Anthony Bourdain. E quando ele fala muito essa questão de paixão, eu acho que ele é um dos caras que fala de paixão da maneira menos apaixonada. E eu acho que é uma boa maneira da gente tentar pescar como é que vai ser o futuro. Então, vamos lá. Vale a pena trabalhar com serviço em 2025? Vamos analisar alguns dados macroeconômicos, deixando claro que eu não sou economista e que a economia é a astrologia do homem, né? Então, eu não tenho ascendente em renda fixa, então, tipo assim, eu não sou um craque, eu não sou um entusiasta econômico. Obrigado, editor. Editor faz café, filma, edita, me distrai, ele é maravilhoso. Eu cozinho bastante, galera. Eu gosto muito de cozinhar. Inclusive, agora meu apartamento tem churrasqueira e eu voltei a mexer com fogo e eu tô encantado. Mas eu não sou economista, eu também não sou terraplanista econômico, mas eu acho que é importante a gente entender alguns dados aqui, entender como é que o nosso mercado está se portando. Então, vamos lá. O índice de confiança de serviços, o ICS, ele subiu 1,4 pontos em outubro de 24, atingindo 95,2 pontos, o maior nível em 7 meses. Ou seja,
existe uma confiança muito grande do mercado em relação ao mercado de serviços. A gente sabe que isso é um indicador elaborado pela FGV e que ele reflete a percepção dos empresários do setor de serviços sobre o momento presente e as expectativas futuras. A alta do ICS sugere um aquecimento do setor de serviços, impulsionado pela melhora do mercado de trabalho e das condições de crédito. Então, a gente tem aí muito vai e vem da economia, porque a economia é dinâmica, de fato, a gente não tem esse controle todo e tal, mas a gente sabe que o mercado de serviço, ele está aquecido. A gente vê isso pela procura de clientes, pela troca. A gente está num momento aqui na Coco agora de muita renovação e tal, então é tipo, sai cliente, mas entra muito cliente. Então, é um momento de efervescência, de fato. Esse começo de ano, até abril, é o melhor momento para você se adequar. Então, é até legal vocês terem essa janela. Eu vou dar uma janela para vocês aqui. De janeiro, na verdade, de novembro a abril, novembro do ano anterior a abril do ano corrente, são sempre as janelas de renovação. Por quê? Novembro começa a fechar o ano fiscal de empresa. Então é quando as empresas vão começar a buscar novos fornecedores ou renovar contrato com o fornecedor atual. Só que como tem trâmite, demora um pouquinho e tal, não é uma parada que você resolve em 1, 2 semanas, porque são contratos, tem vai e vem de advogado, aquela coisa toda e tal. As renovações começam a ocorrer em janeiro, mais pro final de janeiro. E agora, como o carnaval ele deve fixar no começo de março, então isso é uma outra informação aí para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a igreja, ela... Eu posso contar essa história? Vocês querem que eu conte essa história? O carnaval vai ficar fixo, tá sabendo dessa história? Cara, vamos lá. Momento história aqui então. Tipo, caralho, é uma doideira, né? Essas aulas são uma doideira. Então vou contar aqui momento história pra vocês. Vou até botar minha carinha aqui, grande de novo, pra vocês me verem. Porque é momento história. Momento história é importante aqui pra gente ficar por dentro. A Igreja Católica, ela existe, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Romana, certo? No ano de 1002 depois de Cristo, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Romana brigaram. Houve uma cisão nas duas igrejas. Então, tipo assim, foi um papa para cada lado, que não sei o que e tal. E aí, nessa briga, o calendário da Igreja Ortodoxa Romana, que é essa outra igreja lá, eles continuaram seguindo o calendário juliano. E a gente segue o calendário que a gente segue hoje, tá ligado? O calendário juliano, ele tem um delay. Tanto é que o Natal da Igreja Ortodoxa Romana é dia 6 de janeiro. E o nosso Natal é dia 25 de janeiro. Esse delay faz com que a Páscoa, ela sempre seja... Por que é a Páscoa? É o renascimento de Cristo, né? A ressurreição, aquela coisa ali e tal. E a Páscoa, ela é pensada de acordo com o terceiro solstício, não sei das quantas, não sei o que e tal. Esse solstício é o que a gente usa para calcular o período da Páscoa, porque a Páscoa vem depois da Quaresma, que são os 40 dias. E isso sempre impacta na data do Carnaval. Esse ano, coincidentemente, depois de séculos, coincidiu da data da Páscoa da Igreja Romana e da Igreja Católica que a gente conhece hoje ser no mesmo período. E aí o Papa Francisco chamou o Papa... Essa conversa não foi de agora, não foi tipo assim, mandei um zap pro cara e vou resolver aqui, mandei um direct pra ele. Reagir com um foguinho no stories do Papa, tá ligado? Tipo, o Papa Francisco chamou o outro Papa pra conversar e falou, qual é, irmão? Resolver essa porra aí, os caras brigaram há 1000 anos atrás, tipo, porra, vamos resolver essa parada e tal. E aí tá rolando uma conversa real, deles se juntarem e, tipo assim, reunificar os calendários. Se isso acontecer, a Páscoa sempre vai ocorrer no mesmo período e com isso o Carnaval vai ter uma data fixa. Olha que loucura, mano. Olha que bizarro, tá ligado? Ai, isso pra vocês é conteúdo. Isso aqui, ó, nenhum professor dá pra vocês, tá ligado? Eu sou católico? Minha família eu não sou. Eu sou católico ortodoxo romano? A minha família, meu pai e minha mãe casaram na igreja ortodoxa romana também. Como é que eu sei disso? Descubra. Eu sou nerd, eu sou retardado, eu gosto de estudar. Eu gosto de ler essas coisas que ninguém queria ler, tá ligado? Então, pronto aí, toma aí uma informação pra vocês, única, exclusiva. Essa daí nem o Léo Dias deu, tá? Essa daí nem o Léo Dias tem, cara. Mas o papo tá rolando, ó. Tô vendo aqui a galera falando que é católica e tal. Esse papo tá rolando e o carnaval, se fixar, deve ser sempre no começo de março ali. Então, tipo, a gente sempre vai ter isso. Mas isso impacta o nosso trabalho. Por que eu dei essa volta toda? Pra falar que isso impacta o nosso trabalho. Por quê? Nesse período de novembro a abril, as renovações começam a acontecer no final de janeiro, dependendo de quando é o carnaval. Como o carnaval esse ano é em março, as pessoas começaram a resolver agora janeiro, fevereiro, justamente para poder ficar de boa em março e o projeto já começar. E até abril é quando eles dão o martelo final, que são as concorrências e tal. Então é legal você ficar sempre de olho nessa janela, beleza? Então voltando aqui. Com base nessas informações, a gente sabe o seguinte. Deixa eu só
aumentar um pouquinho aqui, senão eu não consigo ver. Com base nessas informações, a gente sabe do seguinte, a gente pode inferir que o mercado de serviços no qual a Coco está inserida está em crescimento. A gente tem também um crescimento do PIB. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, projetou um crescimento de 3,3% do PIB brasileiro para 2024 e 2,4% para 2025. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que pode indicar um ambiente favorável para a expansão de negócios da Coco e da área de serviços como um todo. A gente tem também o otimismo do consumidor. Uma pesquisa da McKinsey revelou que o otimismo do consumidor brasileiro está se recuperando, impulsionado pela melhora da economia e do mercado de trabalho. Esse otimismo ele pode se traduzir em maior disposição para gastar, o que pode beneficiar empresas com o ICP da Coco. E no âmbito do marketing digital, as empresas estão investindo cada vez mais em estratégias online. Segundo o Sebrae, o marketing digital está dominando o mercado, com 92% das empresas investindo em ações digitais. Essa tendência é corroborada por pesquisa internacional, como o relatório do Content Marketing Institute, que indica que 71% dos profissionais de marketing B2B esperam que seus orçamentos de marketing e conteúdo aumentem ou permaneçam estáveis em 2025. Então, a gente vai passar por um ano de consolidação, tá? A gente vai estar no ano mais consolidado, e a gente vai estar num ano que não vai ser um ano para, vou ficar milionário, vou dobrar de faturamento e tal. A gente vai estar num ano que vai ter um crescimento mais moderado. Eu arrisco dizer que a gente vai ter, pelo menos aqui na Coco, tá? A gente deve crescer em torno de 20% a 25%. A gente vinha dobrando ano após ano e tal, só que chega um patamar ali que você começa a dar um estacionado e tal. Por isso também que eu estou investindo tanto na área de custos, que é para dar essa oxigenada na nossa receita, no nosso caixa. Beleza? E por que isso tudo é tão importante? Porque o brasileirinho, ele continua muito viciado em internet. Isso é muito bom pra gente. Mas isso aqui é muito interessante, ó. O brasileiro, ele, em média, ele passa 3 horas e 34 minutos do dia dele na internet e nas redes sociais, desculpa. Então isso pra gente que trabalha com isso é muito bom. E aí só um dado aqui que eu acho interessante a gente saber também, que é como é que tá a penetração disso nas crianças, nos jovens, porque essa galera tá entrando no mercado de trabalho ou vai entrar muito em breve. Então olha que interessante isso aqui. As crianças e adolescentes com perfil em plataforma digital. Entre os usuários de internet 9 a 17 anos, 83% afirmam ter pelo menos uma conta em redes sociais. Então, crianças de 9 a 10 anos, 60%, de 11 a 12, 70%, de 13 a 14, 93%, e de 15 a 17 anos, 99%. Isso indica pra gente uma lacuna de mercado consumidor. Essa galerinha nos próximos 3, 4, 5 anos vai começar a consumir também. Então a gente tem um brasileiro muito viciado em internet e a gente tem uma nova geração mais viciada ainda, mais online ainda, o que é um indicador pra gente que esse mercado vai continuar oxigenado. Quais as plataformas as crianças e adolescentes usam todos os dias ou quase todos os dias? O WhatsApp é utilizado por 71% dos jovens de 9 a 17 anos, segundo a pesquisa. Então a gente tem WhatsApp, a gente tem YouTube em segundo lugar, a gente tem o Instagram em terceiro, o TikTok em quarto. De 9 a 10 anos a gente tem o WhatsApp em primeiro lugar, o YouTube em segundo lugar, o Instagram em quarto lugar e o TikTok em terceiro. Então a gente tem ali uma diferenciação interessante. E aí só um dado que eu achei muito doido que eu fui pesquisar quando eu estava lendo sobre isso, é que já existe uma epidemia de miopia entre os jovens. O jovem está usando tanto celular que existe um dado que aponta que no leste asiático, mais de 90% dos jovens já estão nascendo, eles têm miopia, e que a população, as crianças, já nascem com predisposição, porque como é genético, os pais têm, né, e aí já passa para a criança também e tal, e a gente tem tanta gente usando celular que a miopia vai ser quase um traço da humanidade nos próximos anos. Muito doido, né? Muito, muito bizarro isso, cara. Isso tudo pra gente falar o seguinte, cara, eu trouxe várias informações aqui, é porque é assim que funciona o conteúdo, né? Você tem que trazer um aglomerado de informações para ir entendendo. Quem trabalha em agência sente que o teu trabalho é meio, meio meh. Os profissionais de marketing, eles classificam a estratégia de conteúdo como moderadamente eficaz. Eles dizem que a sua estratégia não funciona porque não tem objetivo claro. E apenas 1 em cada 3 diz ter um modelo escalável para a criação de conteúdo. E o maior desafio dessa galera é o quê? Falta de recurso. E aí a gente tem que entender quais são as disrupções que vão impactar o nosso mercado ferozmente. A primeira disrupção é a seguinte: o consumo de mídia do cliente e a importância da marca cada vez maior. Essa é uma maneira elegante de dizer que as coisas estão se movendo mais rápido. As pessoas têm mais opção de conteúdo e a confiança nas experiências de marca desempenha um papel maior na geração de demanda e na criação de fidelidade. O ano da fragmentação está vindo aí. E o que é essa fragmentação? A fragmentação é justamente a gente entender o seguinte, cara,
Hoje, o consumidor, ele não usa mais uma única plataforma. Vocês estão aqui vendo a aula comigo, mas o WhatsApp está aberto, daqui a pouco vocês vão postar um stories, e aí vocês vão ver se alguém postou alguma coisa no Melhores Amigos, vocês vão receber um convite para um casamento, para uma festa, para um almoço, para não sei o que e tal. Então as coisas estão acontecendo enquanto eu estou aqui. Eu sei que eu sou a segunda tela de vocês, o potencial de segunda tela de vocês. Então, é interessante, e vocês vão ficar nessa. Vai ter replay, vai ter acesso ao Miro, que não sei o que e tal, muito porque você não consegue se concentrar só aqui. Você tem outras coisas para tomar nota. Tá tudo bem, isso não é uma crítica. Talvez seja. Fica aí o questionamento. Mas 2023 foi o primeiro ano em que o tempo gasto com vídeo ultrapassou a TV. O YouTube agora representa 8,6% do consumo de streaming de televisão, superando a Netflix com 7,9%. Há 2 anos, o conteúdo gerado pelo usuário nas redes sociais apresentava 39% do gasto com mídia social. Hoje, a gente tem um número bem maior. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, um estudo da Kantar, de abril de 2024, apontou que o conteúdo em vídeo ele alcança 99,63% da população brasileira. Eu vou repetir esse número, eu não sei se ele assusta vocês, ele me assusta pra caralho, assim, tipo, 99,63% da população brasileira é impactada por conteúdo em vídeo. 99, mano, é assustador. E aí quando a gente vai ver esses dados, eles se distribuem da seguinte maneira. De acordo com esses dados da Kantar, o Brasil, 26% do tempo de consumo de vídeo nos domicílios foi dedicado a vídeo online, sendo que o YouTube ficou com 16% dessa parcela. Atualmente, o YouTube ocupa cerca de metade da audiência da Globo, ficando com cerca de 18% da participação em todos os dispositivos conectados. Irmão, isso é assustador. O YouTube tem hoje metade da audiência da Globo. Vocês estão ligados o que é a Rede Globo de televisão? Que é a segunda ou a maior, porque ela sempre fica ali brigando, tipo, entre a segunda e a terceira. É a segunda ou a terceira maior empresa de mídia do planeta. Vocês têm noção do tamanho disso? Cara, metade da audiência da Globo. Tipo assim, cara, isso esse dado me assusta muito. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, mano, não é possível, tá ligado? Tipo assim, não é possível. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pra vídeo? A gente vai pro YouTube? Calma. Esse não é o único formato que ressoa. A capacidade de atenção das pessoas, ela não diminuiu. O que diminuiu foi a nossa paciência por valor. Então a gente precisa aprender a atenção dos clientes entregando valor rapidamente, porque isso vai dar a gente a oportunidade de criar uma experiência diferenciada. Essa tendência também indica a diminuição da paciência com qualquer coisa que interrompa o fluxo de engajamento. Por exemplo, uma pesquisa da Sercom mostrou que 64% dos brasileiros preferem ser atendidos por canais digitais, WhatsApp e Telegram. Além disso, o chat, 28%, e as redes sociais, 8%, também foram citados como meio de contato preferido pelos 1.081 participantes da pesquisa. Aí, Hector, 1.000 pessoas, que não sei o que e tal. Minha amiga, é estatística. Você quer brigar com a matemática e é um problema seu, não é meu, tá ligado? Mas isso aqui indica pra gente até um potencial de serviço interessante, que é a construção de automação, de atendimento por WhatsApp, por Telegram, por rede social, por chatbot, que é pra gente poder ter isso como um upsell dentro do serviço. E aí, eu trago uma coisa mais interessante para vocês aqui ainda. Eu não conhecia essa rede, tá? Eu até mandei isso no grupo dos alunos na época que eu estava estudando isso aqui. Existe uma rede fast food gringa chamada Chick-fil-A, que ela fez o seguinte, ela lançou um serviço de streaming próprio dela. E não é um serviço de streaming, mas um esforço para criar novos programas, ou seja, marcas de conteúdo que podem ser distribuídos por meio de qualquer plataforma. E aí eles patrocinaram vários, eles têm tipo assim, cara, é como se fosse a Netflix deles, eles criaram a Netflix deles, assim, em que o entregador é um personagem, ele tem uma série dele, o gerente é um personagem, ele tem a série dele, tem a novelinha, que não sei o que e tal, a gente vê isso cada vez mais forte lá na gringa. E aqui a gente tem esse outro exemplo, que é o Gay Chorus Deep South, que é um documentário que foi feito em 2019 sobre o San Francisco Gay Men's Chorus e a turnê deles em Oakland, em 2017 no Mississippi. E eles passaram por Mississippi, Tennessee, Alabama e tal. Foi ao ar na MTV nos Estados Unidos em dezembro de 28 e foi produzido pelo Airbnb. Eles levaram o Airbnb, levou todo o grupo, acho que tem umas 40 pessoas no grupo, e eles ficavam hospedados em, tipo, casas maneiras do Airbnb ali em Alabama, em Tennessee, que não sei o que e tal, e eles fizeram todo o documentário mostrando como é que era a rotina nessas casas, como é que eles se preparavam para os shows, que não sei o que e tal, acompanhando a turnê, transformaram
a turnê, de fato, um documentário, enquanto mostravam as casas e lugares que o Airbnb tinha disponível naqueles lugares. Cara, plataforma de conteúdo, tá ligado? E aí, uma coisa que leva pra gente para a segunda interrupção, que eu vou levar para um ponto que a gente já implementou aqui na Coco, agora em 2025, que eu queria trazer para vocês. Eu, inclusive, eu estava falando isso com a Mari ontem, eu botei isso aqui no slide enquanto ela falava comigo, só pra gente não se perder. Então, qual que é a segunda interrupção? É a escassez da presença física. Uma coisa que todo mundo percebeu é quão preciosa é a presença física. Eu não tô falando de home office, não, calma. Tipo, não tô falando que a gente vai voltar do home office pro escritório, nem nada disso. Tipo, calma. A gente está reformulando a nossa mentalidade cultural. As pessoas desenvolveram uma preferência muito forte por manter a separação física, mas com contato online. Isso faz com que as conexões pessoais pareçam mais especiais e raras. Quando tá só eu aqui, eu e vocês, porque assim, se eu tô falando com vocês nos stories, você sabe que eu não tô falando só com vocês. Se eu falo nos stories da Coco, eu tô falando para 100 mil pessoas. Não para 100 mil, mas eu falo para 4 mil pessoas. Agora, a gente tá aqui ao vivo e tem 78 pessoas assistindo aqui agora, ao vivo, essa aula. Você sabe que eu tô falando exatamente para você. Eu tô lendo aqui o chat. De vez em quando eu tô vendo aqui o que vocês estão falando no chat. Tô vendo que vocês botaram óculos quando eu dei o exemplo da miopia. Todo mundo aqui, eu sou míope, eu sou isso, aquilo, outro. Então, você sabe que essa conexão aqui, ela, apesar de ser online, ela é mais especial, ela é mais rara. Você pagou para estar aqui. Você tem um acesso que ninguém está tendo, poucas pessoas estão tendo. Então, os eventos presenciais, eles se tornam itens de luxo, né? E, portanto, é melhor que a natureza do conteúdo desse evento seja muito boa, porque as plataformas de conteúdo digital também devem atuar como proxy para conexão pessoal. Isso aqui que a gente está fazendo é uma proxy. Cara, quando vocês me virem ao vivo num evento, quando vocês vierem nos cursos da Coco, quando vocês tiverem qualquer coisa, vocês vão ter uma proximidade muito maior comigo, porque agora a gente tem um contato mais natural, a gente tem um grau de intimidade. Eu já brinquei com vocês, já cometi gafe, já errei, já fiz uma série de coisas, então eu tô despido aqui. Eu sou um amigo trocando uma ideia com vocês sobre algo que eu sei muito, sabe? E aí, eu não sei se a Mari tá online aqui, a Mari é minha querida sócia, tipo, deixa eu ver só... Cadê? A Mari não tá aqui, eu não consigo ver se a Mari tá aqui, mas a Mari é minha querida sócia, e a Mari tava fazendo uma estratégia de conteúdo ontem para um cliente nosso, para um possível cliente nosso, que vai ser cliente nosso com uma prospecção que a gente tá fazendo. E a Mari, ela tava fazendo e ela falou, cara, eu queria colocar isso daqui e tal, que é justamente um desdobramento do que a gente fez no final do ano no grupo de liderança. Eu fiz essa apresentação para os líderes da Coco. E aí a gente estava discutindo o que a gente podia fazer e tal, e a gente criou o seguinte slide dentro da estratégia de conteúdo. A gente chamou de ações que geram conteúdo. O que a gente está colocando, a gente faz toda a linha editorial, todo o planejamento, toda a análise bonitinha e tal, e a gente está colocando no slide o seguinte, cliente, seria muito legal se você fizesse essas ações. A gente pensa em ideias para o cliente fazer por conta própria, com o time dele, com a equipe dele, porque isso vira conteúdo para a gente trabalhar. É a gente propondo com o cliente trabalho, justamente nessa pegada de escassez dessa presença física. Então, Mari, isso aqui eu peguei teu slide, tá? Peguei agora de manhã antes da gente começar. Só pra gente não se perder nas ideias aqui. Então, aqui a Mari criou o seguinte, ó. Operação, nome do cliente. Podemos criar uma série documental de episódios mostrando o dia a dia das operações do nome do cliente. Cada episódio pode focar em uma parte específica do processo, como a extração, a revitalização dos campos maduros, inovação tecnológica ou cuidados ambientais. Além disso, é possível continuar dando destaque às histórias de colaboradores, clientes e parcerias e parceiros que estão envolvidos na operação. Dessa forma, estamos sendo transparentes e humanizando a empresa, criando um vínculo emocional com o público. Além disso, educa sobre o impacto positivo da empresa e desmistifica a indústria. Muitas pessoas podem ter curiosidade e, com um bom audiovisual, vamos prender a atenção. Formato: série de vídeos divididos em episódios, disponíveis no YouTube e com corte no Instagram. Isso aqui é uma coisa que o cliente ele pode contratar da gente, ele pode chamar o Zé, que é o editor, ele pode fazer por conta própria, mas isso daqui é uma coisa que, se ele quiser pensar nessa proposta, nesse projeto, e ele fizer, cara, isso daqui agrega muito ao nosso trabalho, facilita muito o nosso trabalho. Outra ideia, só para vocês entenderem, é uma empresa de petróleo e tal, tipo, mexe com essas coisas de petróleo, meio ambiente, essas coisas. Então, navio do cliente. Onde a energia gira em direção ao futuro. Um programa no estilo bate-papo, como o Saia Justa, onde diferentes convidados, talentos do nome do cliente, especialistas da indústria, influência stakeholder, discutem temas variados ligados à energia, inovação, sustentabilidade, impacto social e cultura. Esse formato mostra que o nome do cliente vai além do petróleo e gás, posicionando como uma marca com um propósito maior. Conecta com o público de forma informal, gerando engajamento. Então, vídeos de entrevista
com um tom leve, com discussões sobre os temas atuais, questões que conectam toda a energia do nome do cliente. O episódio completo vai ser publicado no YouTube, mas a gente pode usar os cortes no Instagram. Então, cara, qual que é a ideia disso aqui? É a gente propor ações que o cliente pode fazer, não só online, mas também offline. Coisas que ele pode fazer, tipo assim, cara, um programa de auditório com os funcionários dele para que ele possa entrevistar a galera possa tirar dúvida. Ou então filmar uma reunião geral. Ou então, uma coisa que a gente estava discutindo aqui é a seguinte, cara, imagina se eu chamo meu cliente aqui no escritório, eu boto ele aqui do meu ladinho, e ao invés de fazer o briefing com ele sozinho, online, eu boto uma câmera aqui na frente e eu filmo o briefing com ele. Eu faço perguntas para ele, cara, me fala mais sobre o teu negócio, o teu serviço. Ele vai falando, e eu vou filmando aquilo dali e tal, tudo bonitinho, e depois eu passo para o editor e isso vira conteúdo. É o que a gente chama de entrevista de conteúdo. Então, pensar nessas ações que geram essa proximidade com as pessoas, gera essa naturalidade com as pessoas de uma maneira, de fato, orgânica, de uma maneira nativo digital, sacou? Então, isso é uma coisa que vocês têm que tentar incorporar aí dentro do conteúdo de vocês também. E aí, por último, mas não menos importante, o declínio da confiança e da verdade. A confiança na grande mídia está em seu nível mais baixo de todos os tempos. No Brasil, a gente vê o aumento de leitores que evitam notícias, com um salto de 41% para 47% da população leitora em 2024. Praticamente metade dos entrevistados. O número junta os que evitam notícias às vezes e frequentemente. A IA, ela exacerba esse declínio de confiança. Quando o nível é tão baixo, a gente tem a oportunidade e talvez a responsabilidade de usar o conteúdo para criar confiança como uma diferenciação. Cara, a gente tem uma tarefa muito ingrata, que é o tentar comunicar com responsabilidade, sendo que comunicar com responsabilidade nem sempre gera o melhor resultado, gera o melhor engajamento. Mas a gente tem essa responsabilidade. Foi a profissão que a gente, não vou dizer que a gente escolheu essa profissão, mas foi a profissão que nos foi dada. Então, tipo assim, uma vez que a gente trabalha com isso, a gente tem um compromisso ético com o mercado, com a sociedade do nosso trabalho. Nosso trabalho não é qualquer coisa, nosso trabalho não é só apertar o botão, não é só fazer dancinha nos stories, nem nada do tipo, não. A gente tem um trabalho muito, muito sério para seguir. Então, por favor, tenham cuidado e tenham esse compromisso com o público de vocês, tá, galera? Isso é muito importante mesmo, assim. Então, vamos lá, resumindo. A criação da confiança da verdade é uma parada para a gente tentar entender. Experiências diferenciadas de conteúdo digital e físico que respeitam as expectativas elevadas do público. E a entrega rápida de valor sem comunicação interruptiva, é o que eles chamam de marketing zero clique, que considera a disposição do público de buscar valor em formas alternativas. Então, a gente tem que questionar o seguinte, que inclusive vai ser o tema da nossa próxima aula. E se os resultados de conteúdo e marketing fossem tratados como fossem tão importantes quanto o produto da empresa? Hoje, o conteúdo da Coco, ele é um produto da Coco, a gente trata como tal, sabe? Será que o cliente gastaria a maior parte do seu tempo ajustando as coisas para criar o processo mais eficiente, sem levar em conta a qualidade da entrega? E se as marcas vissem o marketing como mais do que uma linha de despesa que desenvolve atividade e cria conteúdo para persuadir o público a se tornar cliente? E se as marcas tratassem o marketing como uma função que aprimora toda a jornada do cliente, onde a função principal é criar experiência para o público que pode ser monetizada de várias maneiras? Apenas uma delas é a compra de produtos e serviços. A gente pode transformar essa galera em fã, a gente pode transformar essa galera em comunidade, em pessoas que indicam, que recomendam e tal. Então, 50 anos atrás, o Denis Garbó, um físico ganhador do Prêmio Nobel, ele escreveu o livro Inventando o Futuro, que fala o seguinte: o pensamento racional, mesmo auxiliado por quaisquer computadores eletrônicos concebíveis, não pode prever o futuro. Tudo que pode fazer é mapear a probabilidade. Então, as invenções tecnológicas e sociais, elas estão ampliando essa probabilidade o tempo todo. O futuro, ele não pode ser previsto, mas ele pode ser inventado, que é o que a gente está fazendo hoje. E aí, a gente vê muito essa discussão de que nada mais funciona nas redes sociais. A gente ouve isso com muita frequência aqui. Muita frequência. E geralmente a gente meio puta, tá ligado? E essa galera tá meio certa. Nada mais funciona de forma confiável e consistente. A verdade é que a internet mudou, galera. Não é o Instagram que mudou. A gente fez até um post na Coco perguntando, tipo assim, o que você sente saudade do Instagram? A galera falando, eu sinto saudade quando era só foto. Eu sinto saudade quando o algoritmo era cronológico. Eu sinto saudade disso assim, beleza. Eu sinto saudade do Orkut. Beleza, é justo, é nostálgico, tá tudo bem. Mas a internet mudou. Um Orkut hoje não se criaria. Tanto é que existem vários Orkuts por aí que você não tem nem ideia que existem, porque não é fácil você furar essa bolha e entender esse comportamento. Por quê? O que acontece hoje é o seguinte, o gráfico social, ele mudou, né? O gráfico social desde os primórdios das mídias sociais. Para a maioria da gente, da geração millennial, ou das gerações mais velhas, o gráfico social ele fazia mais sentido porque foi assim que a gente foi apresentado.
assim que a gente foi apresentado as redes sociais, em um algoritmo de gráfico social, o nosso feed ele vai exibir posts de pessoas com as quais a gente está conectado ou tópicos e hashtags que a gente escolheu seguir. Então, quando eu seguia a página, a comunidade Eu Amo Batata Frita, eu ia me conectar com pessoas que amam batata frita. Então você deve lembrar como é que eram os primeiros dias do Facebook, em que você viu a foto do casamento do seu primo, antes de qualquer outra coisa. Até 2020, a maioria das plataformas, ela priorizava o conteúdo dessa maneira. Até que veio o TikTok. O TikTok, ele mudou o paradoxo da exploração e da... Desculpa, me fugiu a palavra. Ele mudou o paradoxo, ele criou o paradoxo da exploração e do consumo. Em 2020, o TikTok, e eu vou falar 2020, mas o TikTok começou antes. Cara, 2020 foi quando o TikTok explodiu, beleza? Vamos adotar assim. Em 2020, o TikTok introduziu na nossa rotina, no nosso consumo de conteúdo, a página For You, que é um nome fofo e inocente, mas não foi. A página For You, ela é baseada em um algoritmo muito preciso, que pode adivinhar exatamente o que você está fazendo agora. Então, você é um novo usuário, eles vão usar os cookies de outros aplicativos para descobrir o que você gosta. O mesmo acontece se você não fizer login no aplicativo por um tempo. Você é um usuário comum, eles têm tudo o que você precisa. Eles sabem com precisão insana o que você está fazendo agora, mesmo quando seus gostos ou interesses mudam. Existe muito artigo acadêmico, um milhar de artigo regular que tenta explicar por que o TikTok é tão viciante para todo mundo. E a resposta é essa. O TikTok, ele é viciante porque ele tem um design viciante. Ele tem um design de algoritmo. O TikTok, ele não inventou o gráfico de interesse, como muitas pessoas podem acreditar. Eles apenas foram pioneiros na dependência mais pesada dele e de quase todas as outras redes sociais, O exemplo por quê? Seguindo esse exemplo por quê? Naturalmente, todo mundo quer que você fique mais tempo na plataforma, o maior tempo possível, para entregar o maior número de anúncios possível. Então é isso, você fica viciado. O que nos leva ao novo gráfico social. Então aqui a gente tem, tipo, pô, cara, eu me interesso por música, esse cara também, então me conecto com ele. Eu me interesso por arte, essa menina também, então me conecto com ela. Então a gente tem esse gráfico todo bonitinho aqui. Como é que funciona hoje o gráfico de interesse nessa nova ordem das redes sociais? O gráfico de interesse é um tipo de algoritmo que ele alimenta você com conteúdo com base nos seus interesses. Você não vai mais ver a foto do teu primo, do casamento do teu primo, se você não se envolver com ele, se você não gostar dele. Mas você vai ver um post de política de alguém que você não conhece e não segue porque você se envolveu com um conteúdo semelhante recentemente. E é assim, meu amigo, que as redes sociais elas têm engajado a gente. Você pode não estar interessado nas postagens do teu primo, apenas nas fotos de casamento para uma boa fofoca de família. Mas se você descobriu recentemente uma nova dieta da moda, você vai querer absorver tudo sobre ela. Então, hoje, os criadores eles têm que entender que o gráfico de interesse ele é difícil de lidar porque você é tão bom quanto a sua última postagem. Para aqueles seguidores que não conhecem você bem o suficiente. Então, você só tem valor a partir da tua última postagem. O que você entregou, eu tô no conteúdo do Instagram desde 2015. O que eu entreguei antes, cara, quem aqui lembra que eu postei segunda-feira? Nem eu lembro o que eu postei segunda-feira, tá ligado? É completamente substituível. Por isso que é bom também reciclar conteúdo, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, além disso, até mesmo os seguidores regulares, aqueles que são mais engajados, eles vão ser pegos nos seus próprios gráficos de interesse. A dopamina barata da rede social, ela é difícil de resistir. Os criadores B2B têm uma vantagem aqui. Ironicamente, é mais fácil para a gente criar as nossas fanocracias do que para criadores B2C. Porque a gente não precisa de uma roupa nova e chique todos os dias para manter a pessoa envolvida. Mas a gente precisa trazer algo novo, com bastante frequência, para essa galera se manter relevante. E por que é tão difícil construir essa audiência na era desses gráficos de interesse? Porque o interesse das pessoas é cada vez mais passageiro. O gráfico de interesse, ele força a internet a fazer duas coisas. Aumentar constantemente o público para adicionar novas pessoas aos pipelines e novas pessoas com ponto problemático que são espinhosos agora. Então, a gente tem que fazer tanto esse aumento constante de público, quanto criar novos tipos de conteúdo e formatos e ofertas, que a gente vai falar muito nas próximas aulas, para manter seus melhores seguidores e seus melhores clientes engajados e pagando. Então, vamos lá. Durante a pandemia, teve aquela pira de todo mundo fazer pão, todo mundo cozinhar, todo mundo se exercitar dentro de casa e tal. Então, eles consumiram muito conteúdo sobre isso. Hoje, os interesses mudaram. E isso é uma lógica, por que os stories, por exemplo, caiu tanto de alcance? Todo mundo reclama, meus stories não entregam mais nada, eu vou postar um story só por dia, porque quando eu posto um, entrega muito mais, não sei o que e tal. Porque as pessoas ainda estão com a mentalidade de pandemia, na verdade, nem pós-pandemia. Então, hoje, o interesse de todo mundo aqui mudou. O mesmo vale para o conteúdo. Você pode seguir rigorosamente um redator de conteúdo
quando a escrita de conteúdo é um grande ponto problemático para você. Então, a Coco, ela tem um público cativo que vive a vida da agência. Eu estou falando com lifestyle de agência, de social media e tal. Depois de um tempo, esse cara vai ter citado tudo que ele podia, ou vai ter resolvido todos os seus problemas, e você vai passar para a próxima. E sei lá, como crescer, como prospectar. E aí o teu gráfico de interesse vai ter uma aparência diferente. Você pode seguir esse cara, você pode seguir a Coco, que ensinou uma tonelada de coisas. Mas se essa pessoa não. Mas você não se envolve mais com as postagens dele. Se essa pessoa também ela não recicla o conteúdo dela, não entende as dores do conteúdo dela, por isso aquela planilha que eu mostrei para vocês, aquele doc que eu mostrei para vocês, é importante. Se eu não faço isso, eu vou ficar me perguntando, cara, por que só tenho 2.000 views no meu público, de views no meu post, se eu tenho 200 mil seguidores? Porque, como você, muitos dos primeiros membros do seu público seguiram em frente, tá ligado? É triste, assim. E aí, como é que você pode crescer em 2025, apesar do gráfico de interesse? O crescimento ele ainda acontece, só que ele acontece de forma diferente. E você definitivamente não vai conseguir postando no estilo do Facebook de 2010. Porque quando te falam, cara, nunca foi tão fácil começar, isso é uma mentira. É por isso que eu peço para você não dar ouvido a essas pessoas que dizem isso. É fácil para todos, então começar não é um padrão. Porque é fácil para todo mundo começar. Quando a pessoa fala, é porque você com o celular, o chat GPT e uma ring light você consegue ser um criador de conteúdo, uma agência e tal. Cara, se é fácil para essa pessoa falar isso, se é fácil para essa pessoa adquirir isso, é fácil para todo mundo. Então, é um padrão. A verdadeira diferenciação, ela acontece quando você tem experiência real para compartilhar e quando você pode produzir conteúdo que valha alguns minutos da vida do seu público. Estar com vocês aqui hoje, a 1h e 45 minutos, é algo que mostra que eu tenho um conteúdo que é relevante. Sacou? Então, como eu gosto de dizer, quando a barreira de entrada é baixa, a barreira de crescimentos é alta. O número de seguidores não é inútil. A maioria das pessoas que seguem você não vai ver a tua postagem, mas sempre vai haver algum fã obstinado que espera que você poste e que se envolvem com tudo que você publica. Lembre-se, mais uma vez, os gráficos sociais e de interesse funcionam juntos. A curtida e comentário desses fãs sinaliza que teu post é relevante para algumas categorias e podem ser selecionadas para distribuição posterior se mais pessoas se envolverem com ela. Então, é muito importante a gente continuar investindo no crescimento dos seguidores, mas também isso não garante a viralidade, mas vai te manter no mapa, sacou? É importante a gente entender esse momento. Então, o número de seguidores não é inútil. Escolha suas trends com cuidado. Não se trata só de dancinha ou desafio. Existe muita tendência sazonal ou regular em qualquer plataforma. Vou dar uma dica para vocês aqui agora, ao vivo, para que vocês possam fazer, porque eu vi isso numa menina no TikTok ensinando e eu queria ensinar para vocês também. Você vai abrir o teu TikTok, aqui o seu TikTok, beleza? E você vai digitar Created Search Insights. Quando você abrir isso, o TikTok ele vai te dar uma abinha com dicas de conteúdo para criadores de conteúdo. Só que eu não quero, isso não é importante para mim. O que é mais importante para mim é a lacuna de conteúdo, que é para entender o seguinte, ó, tópicos em altas com pouca publicação relevante. E aí, cara, aqui se eu for ver todos, vai ter muita besteira, vai ter muito besterol, vai ter, tipo assim, dica de, maquiagem, de dancinha, qual a dança da vez e tal. Mas, tipo assim, vai ter as principais trends que tem muita gente pesquisando, mas pouco conteúdo relevante. E vai ter assuntos, por exemplo, eu fiz um conteúdo ontem que flopou, tá? Porque talvez eu não tenha entendido a melhor maneira de fazer. Mas, tipo assim, era um conteúdo falando como ganhar dinheiro na internet. E eu fiz um vídeo que saiu até no perfil do Hack da Coco hoje, falando como ganhar dinheiro na internet. É um assunto que eu nunca tinha falado, mas eu vi que estava em alta e eu falei, cara, eu vou explorar. Então, isso daqui é uma coisa interessante pra gente tentar absorver e colocar dentro da nossa lógica de criação de conteúdo, beleza? Então vamos voltar aqui para nossa aula só para não me perder. Então, a temporada de férias, as pessoas vão postar sobre isso muito antes de começar a dar parabéns e tal. A Black Friday são coisas que as pessoas já estão se preparando. Então é importante a gente entender como a gente busca esse tipo de coisa. E uma coisa para você tomar cuidado aqui, tá? Tá pago, galera? Essa dica tá pago? Valeu já os R$147? Espero que sim, tá? Você não pode construir uma influência real se tudo que você está fazendo agora é seguir tendência. Claro, você vai ter alguma influência, mas é só isso. Influência real não vem de tendência. Influência vem de construção de confiança. Então, faça escolhas inteligentes. É relevante para a tua marca falar sobre política?
Você precisa postar aquela foto doidão no carnaval? Esse é talvez o mais inofensivo de todos. Então, faz se você quiser. É sensato fazer uma campanha de Black Friday? Por exemplo, eu fiz uma campanha de desconto de aniversário 2 semanas antes do Black Friday, então executar novamente vai ter, tipo, a percepção de marca barata. Então eu me abstive. Você pode realmente capitalizar uma tendência passageira, ou ela tá apenas, tipo assim, cara, preciso de like. Eu tô desesperado por like, se eu não tiver like agora, eu vou ficar carente. Então, essa é, talvez, a pergunta mais difícil de responder, sabe? Tenha cautela. E por último, mas não menos importante, seja intencional com o online. Não existe absolutamente nada na internet hoje, de maneira profissional. Estou falando dos grandes players. Pedro Sobral, a Regiane Toigo que eu citei aqui, o Vini da agência de bolsa. O Vini não, porque o Vini é retardado. O Vini tem probleminha mental, talvez o Vini ele seja a exceção da minha regra. Vini, te amo. Mas a maioria das pessoas, tirando o Vini, que são grandes na internet, ganham dinheiro com a internet, elas são estupidamente intencionais na internet. Cara, se você vai seguir alguém, seja social e deixe comentários. Tô falando profissionalmente, não pessoal, tá? Separe as coisas. Se você vai seguir alguém, seja social e deixe comentário. Apoie os outros, tudo isso é importante. Mas você não pode passar horas todo dia massageando o algoritmo, porque você tem um negócio para cuidar, você tem uma boca, uma barriga para encher. Então, se certifica de que pelo menos um post para sua semana seja projetado especificamente para aumentar seu público. Colocar essas pessoas na mesma página que você, para você colocar ele em alta de qualquer outra forma. Não existe uma receita única, mas o que, tipo, vai dar certo depende muito para cada um. Eu não vou dar aqui a dica de post viral e tal, porque eu odeio viralizar, mas é importante você entender isso. E existem algumas regras práticas. Por exemplo, ser do contra é uma coisa que traz muito engajamento, o que por sua vez gera um melhor alcance. Só que você tem que certificar de que eles são realmente contrários, e não uma coisa rotulada como, tipo assim, ai, como, eu não sei se você já pensou nisso, só eu que acho que, tipo, comer batata frita é bom? Pô, irmão, desculpa, tá ligado? Tipo, caralho, sacou? Então, eu falo daqui a pouco sobre realização, Samantha, deixa comigo daqui a pouquinho, eu trago minha visão sobre isso. Então, a gente tem que ter cuidado para não ser uma tomada morna. Cara, se você vai ser do contra, seja do contra. Os memes fazem o mesmo, principalmente se for meme novo, tá, galera? Não seja velho, não seja cringe, tá? Por favor. Conteúdo excepcionalmente bom. E eu não posso eu não consigo enfatizar o excepcionalmente o suficiente. Sempre vai chamar a atenção das pessoas. Aproveite as trends, mas com moderação. Pelo amor do Santo Cristo. E é isso. Aproveite as oportunidades hoje. Aproveite as oportunidades do que você tem hoje, porque a maioria das plataformas de rede social se inclina cada vez mais para o gráfico de interesse. Se você estiver no B2B ou no B2C, que não é tão divertido, vai ser cada vez mais difícil lutar contra vídeos engraçados, gatinho fofinho e tudo mais. Por que as pessoas deveriam comprar de você? Você tem uma boa resposta para isso? Se não, eu peço que você encontre. Uma dica profissional? Não olha para os seus produtos. É fácil se esconder atrás do produto. Ah, não, as pessoas devem comprar de mim porque o meu curso é excelente, que não sei o que e tal. Esqueça quanto valor você colocou em uma única oferta. Se olha no espelho, diga-me por que você é alguém que eu devo confiar. Por que você está aqui comigo? Por que você está aqui, tipo, dando tempo e dinheiro? Se você precisa de um parceiro de treino intelectual para esse exercício, eu adoraria saber que sou eu e por que você é incrível. Então, manda pra gente aí também depois por que você é incrível, por que as pessoas deveriam comprar de você. Faz esse exercício, se joga, vai, vem comigo. E aqui, eu vou mandar esse material para vocês depois, tá? No final do dia, eu vou mandar esse material. Não vou mandar agora, porque vocês são safados. Mas eu vou mandar isso aqui para vocês. E tem duas pesquisas aqui bem legais, eu já baixei para vocês, então é só clicar que vai abrir. Mas eu vou só abrir essa aqui rapidinho para vocês, porque esse conteúdo é bem legal. Inclusive, editor, tu ia gostar disso aqui. Mas tu não vai estar vendo porque tu tá do outro lado da câmera. Vai ver depois. Mas é uma pesquisa que fizeram, um compilado de dados, né? Tipo, de conteúdo visual. E são tendências e dados e tal para 2024, mas atualiza para 2025. E aí, cara, tem muito dado interessante. Por exemplo, eles falam que. Deixa eu só passar mais um aqui e tal. Cadê? Ó, os conteúdos em vídeo resumem hoje 82% da internet, tá ligado? 82% da internet hoje de conteúdo da internet é em vídeo, sacou? Aí tem muito dado interessante aqui, ó. As pessoas gostam mais do vídeo porque eles já têm mais informações do que de outros conteúdos. Eu sou um cara do texto, eu apanho pra caralho com isso, tá ligado? Aí fala do consumo e tal. Esse material tá bem legalzinho mesmo, tipo, e aí vocês vão clicar aqui e vai ter. E tem também o estado do marketing para 2025. Então, galera, para a gente ir para os finalmente aqui e a gente avançar, em 2025, um ótimo marketing não vai ser inventado com um prompt, tá?
vai ser inventado por nós. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Se você tivesse uma sala com 100 profissionais ou colegas, o que você tem que você conseguiria fazer melhor do que qualquer um deles? O que vem de você que mais impressiona as pessoas, mais impressionante da tua rede, do teu networking, do teu contato aí? Você sabe responder isso? Responde para você, não precisa responder aqui no chat não, porque eu sei que dá vergonha. Mas, por exemplo, o meu lance é mentir. Eu minto melhor do que as 100 pessoas. Pode botar 100 pessoas na sala, ninguém mente melhor que eu. Eu sou um excelente mentiroso, isso aí eu garanto para vocês. Mas responde essas 2 perguntas, essas 3 perguntas, na verdade, eu fiz 3 perguntas, né? Por que as pessoas deveriam comprar de você e não falar do teu produto? O que você estaria numa sala com 100 pessoas que você tem certeza que você conseguiria fazer melhor do que essas outras 100 pessoas? E o que vem de você que mais impressiona você, que mais impressiona as pessoas mais impressionantes que você conhece? Responde isso aí pra você, não precisa responder pra mim não, tá? Tipo, mas responde essa daí e a gente volta daqui a pouquinho.